Queridos irmãos e irmãs, recebam todos a paz do Senhor, amém? Quem está contente com Jesus essa manhã? Tá mesmo, diga amém. Deus abençoe a vida do nosso apóstolo Rodrigo Salgado, bispa Cristina Salgado. Que Deus possa honrar essa família sacerdotal. Que Deus possa honrar onde quer que esta família pise em o nome de Jesus. Hoje, como o nosso apóstolo disse, me faça acompanhado da minha preciosidade, minha esposa, pastora Nádia. Levanta a mão, meu amor. Te amo, tá bom, minha princesa? Linda. Irmãos, você que pode, por gentileza, Salmos de número 124 e verso de número 7. Léo, Deus abençoe, meu príncipe. Salmos de número 124, verso de número 7. Você que pode, diga assim: o tema da mensagem para a minha vida é escape e livramento. Se eu posso ler, diz amém. A nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. E você diz amém. Pode se assentar. Redobre sua atenção, por favor. Os Salmos é o 19º livro da Bíblia Sagrada. Está na divisão dos poéticos, na separação da divisão bíblica. Por isso, Salmos não tem capítulos e nem versículos. Portanto, em Salmos há 150 cânticos, poesias e etc. 2.461 versos é a composição direta sobre esses salmos. O livro de Salmos não foi escrito apenas por Davi, mas como outros autores e escritores, sendo Salomão, os descendentes de Corá, Asaf, Moisés, entre tantos outros. Estes salmos, há 5 divisões dentro deste livro. Entretanto, 3 principais divisões. A primeira é chamada de cantos e poesias. A segunda é chamada de salmos penitenciais. E a terceira é chamada de salmos como o cântico dos degraus ou o cântico de romaria, acompanhado como o canto de agradecimento. Inclusive a este texto em que nós acabamos de ler. Quem escreve o cântico de romaria ou o cântico dos degraus, que desde Salmos de número 120 até Salmos de número 134 é Davi. Entretanto, o texto em que ora acabamos de ler, o retrato suficiente como cartografia bíblica no pano de fundo, é falar acerca de um Davi que está agradecendo junto a um povo pelos escapes, os livramentos e a soberania do Deus Todo-Poderoso. Só que, para Davi agradecer ou chegar neste ápice de agradecimento, ele precisa passar por algumas fases de sua vida. A primeira fase da vida deste Davi é quando ele ainda não é rei. É um homem comum, o 8º filho da casa de Jessé, e ele é convocado para estar atrás das montanhas, cuidando das ovelhas de seu pai. Davi, ele é alguém que não reclama do ofício ou do serviço em que o seu pai delega para que ele faça, e ele vai. Ele nunca antes, senhoras e senhores, tinha
cuidado de ovelhas. Ele nunca antes tinha feito esse exercício. Só que quando o pai o convocou, ele vai fazer com excelência. E é isso que ele faz. Ele cuida das ovelhas. Neste ambiente ou nesse cenário em que ele está cuidando das ovelhas no secreto, aonde ninguém o vê, ele bota urso e leão para correr. Por quê, pastor? Porque Davi não é só um pastor que vai ser selecionado por Jessé para cuidar de suas ovelhas. Não, ele é alguém que do alto recebeu o Espírito Santo. E diz a Bíblia que esse Davi, ele é cheio do Espírito Santo. Sendo cheio do Espírito Santo, então ele vai para as malhadas, não só como um pastor, ele vai para as malhadas como um pastor cheio do Espírito Santo. E é por isso que quando vem o urso, quando vem o leão, ele é tão cheio que olha para o urso e para o leão e diz: urso e leão não pode abater quem é cheio da presença. Pastor, o que isso quer significar? Lá vai Deus essa manhã te separou, esquadrinhou seus caminhos, te colocou nessa igreja para dizer que você chegou nesse ambiente, mas não chegou vazio, natural, apenas um adorador. Não, você chegou aqui como um adorador cheio do Espírito Santo de Deus. E se você é cheio do Espírito Santo de Deus, é claro que vai se levantar os ursos, é claro que vai se levantar os leões. Só que você, cheio do Espírito Santo de Deus, vai olhar para urso, vai olhar para leão e vai dizer assim: eu posso ser pequeno, mas quem anda comigo é maior do que eu. É por isso que eu sou valente. Nesta manhã é um recado de Deus para a sua vida: você só é valente e mais suficiente porque você está em Deus. E se você é valente e suficiente porque você está em Deus, não adianta querer urso, não adianta querer leão se levantar contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu ministério. Não tem jeito. Quem é cheio vai botar para correr. Por quê? Porque quem é cheio, Deus coloca autoridade nas vidas, Deus coloca autoridade nas mãos. Levante uma das mãos, uma mão é pouca, levante as duas mãos, porque prega a Deus na minha boca essa manhã, que você é cheio, você é cheia do Espírito Santo sobre as suas mãos. A partir de agora, aonde você tocar, o diabo vai ter que correr, o adversário vai ter que fugir, porque Deus é com você. De forma aleatória, entretanto precisa, o outro cenário em que este Davi prova que é cheio do Espírito Santo é depois que ele é ungido por Samuel. Lá em primeiro livro de Samuel, capítulo de número 16, quando este Davi é ungido, separado para ser rei num plano futuro, ele só é ungido porque em Salmos de números 23, verso de número 5, ele decide salmodiar dizendo: preparas uma mesa perante mim, na presença daqueles que se intitulam os meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A oração se cumpre porque Deus pode responder, e Ele responde uma oração sincera de um verdadeiro adorador. Aí Deus olha para Samuel, aonde quer que Samuel estivesse, e diz: Samuel, enche o teu chifre de azeite e vem. O texto não diz enche o teu chifre, o teu odre, o teu vaso e vai. É enche o teu chifre de azeite e vem. Por quê? Porque enquanto Davi está salmodiando, Deus está dizendo assim: Jessé te mandou para o anonimato, você sente-se sozinho, mas eu estou aqui para ouvir a sua petição. A resposta
não está em quem ora, a resposta está num Deus onisciente, onipresente, onipotente, que está ao seu lado neste culto para responder aquilo que você orou. Aí esse Davi recebeu o óleo e de fato o cálice transbordou em alegria, porque ele, sendo o 8º filho da casa, o Samuel pensou que era Eliabe, Abinadab, Samar, entre tantos outros dos filhos de Jessé. Só que o mancebo, o 8º da casa, chegou e foi ungido. Após a unção, ele precisa, no capítulo de número 17, do primeiro livro de Samuel, ele precisa ir até onde está o exército de Saul, ou de Israel, comandado por Saul. Ele precisa ir lá por quê? Porque ele precisa levar pão para os seus irmãos que estão na guerra ou na batalha. Estes irmãos de Davi são hábeis, são suficientes, têm porte, têm espada na mão, só que na batalha estão com as espadas abaixadas ou em suas bainhas, porque estão com medo da guerra. Por quê? Porque é no vale de Socó que se levanta os filisteus junto a um Golias de Gade, para simplesmente combater a este povo com uma guerra que Golias estava vencendo, não com uma espada levantada. A guerra que Golias estava vencendo a princípio, sem atacar esse povo, era uma guerra na mente, porque os inimigos sabem que se vencer na mente, vence o corpo, se vencer na mente, ganha a batalha. Então Golias é um estrategista que está vencendo na mentalidade dos guerreiros, a ponto de todos estarem acuados com medo. Só que Davi chega com pão na mão. Ele volta do campo, recebe a unção e vai levar marmita para os seus irmãos. Pastor, qual é os níveis em que Davi enfrenta e o que ele faz em tudo isso? Os níveis em que Davi enfrenta parecem ser níveis imprecisos, parecem ser níveis aleatórios, porque uma hora é pastor, outra hora é ungido a rei, e outra hora está levando marmita. Sabe o que é importante para esse Davi? O importante para esse Davi não é só a função que ele faz. O importante para esse Davi é sobre o que ele está fazendo com suficiência e alegria. Então ele é alegre, vai levar marmita para os seus irmãos. E diz o texto, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17, que ele leva pão tostado para os seus irmãos. O que é isso, pastor? Quando ele chega naquele ambiente de guerra, de batalha, diante do vale, entre o vale de Elá e o vale de Socó, que ele leva alimento para os seus irmãos, ele observa que tem um Golias falando. E quando Golias está falando, combatendo todo o povo, ele simplesmente se levanta e diz: quem é esse incircunciso para falar contra o exército do Senhor e contra o nosso Deus dessa maneira? Quando ele diz quem é esse incircunciso, ele está dizendo: quem é esse que está cheio de excesso de carne, que não passou pela circuncisão, para falar do nosso exército ou do exército do nosso Deus dessa maneira? É Davi dizendo: esse carnal não pode falar de alguém que é cheio do Espírito Santo. Aí este Golias diz: você vem, eu vou te fazer como alimento para os animais do campo. Só que Davi se levanta e diz assim: olha, eu não preciso de todo o ferramental, de couraça, de espada para derrubar você. Não, não, eu vou diferente de todos os outros que vieram até agora. Como é que tu vai vir? Tu é pequeno, tu é franzino, não tem muita coisa para oferecer. Aí ele vai diante do ribeiro, diante do vale de Elá, pega 5 pedras, olha para esse gigante e diz assim: ó, tu vens contra mim com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Levante uma de suas mãos, a mão direita. Levantou uma mão direita, feche ela como se você estivesse com uma pedra na mão. Essa pedra, ou é desta pedra em que o gigante a princípio não vai temer,
Só que essa pedra em que nós temos em uma ação profética agora sobre as nossas mãos, Deus dará para ela velocidade, porque para derrubar o gigante, para o gigante cair com a face no chão, para Davi arrancar a cabeça do gigante num plano futuro, ele precisou pegar uma das pedras, colocar sobre a sua funda, girar e lançar até que acerte o gigante. A primeira pedra que ele lançou, ele acertou o gigante. O que é isso, pastor? Quem está em Deus não erra a direção para gigante cair por terra. Hoje tem uma pedra na sua mão. Já levantou aqui, já levantou. Hoje tem uma pedra na sua mão. Se você puder, você faça assim: tu vens contra mim com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Porque o gigante, ele até agora tentou acabar com a sua mentalidade de adorador, só que ele vai cair, porque na tua mão direita tem autoridade. Lança na direção da tua casa, porque agora todo gigante está caído lá, toda potestade cai por terra, porque Deus não erra o endereço de quem é cheio da presença dele. E só quem veio, levanta a mão. Já posso ver gigante caindo lá do outro lado. Satanás perdeu mais uma, porque no primeiro dia da semana, esta manhã, tem um povo recebendo uma palavra, e a palavra é: o gigante caiu. Você aí que ainda não se inscreveu em nosso canal, você pode estar clicando aqui embaixo e estar se inscrevendo para receber notificações quando nossos cultos e eventos assim começarem. E quem sabe você já é inscrito, mas não recebe as notificações. Então você vai ativar o sininho. Toda vez que começarmos um culto ou um evento, você vai ser notificado e vai estar assistindo, participando online junto conosco. Que Deus te abençoe e fique com esta palavra. O tempo se passa. Esse Davi agora se torna um rei. Entre 12 a 15 anos se passaram. Ele agora vai assumir o trono que ele mesmo conquistou pela parte do Deus Todo-Poderoso. Mas qual é o cenário de legado em que este Davi deixou? No anonimato, botei gigante chamado Urso e Leão para correr. Mas na frente de todos, quando o gigante caiu, eu decepei a cabeça dele com a espada que ele carregava. Então esse é o testemunho de Davi. Só que agora, todo valente que se preza ser um valente, precisa de alguém de seu lado mais valente do que ele. E aí ele vai escolher os seus guerreiros. São não muitos homens. Ele escolhe entre eles 2 principais que a Bíblia me refresca a memória como grande testemunho. Um dos primeiros valentes em que Davi escolhe é um tal de Eliezer. Este Eliezer, quando Davi o escolhe para a batalha, ele é alguém que guerreia contra os inimigos. Ele matou uma cidade de inimigos. Quando ele cansou as suas mãos, cansado do jeito que estava de tanto guerrear, ele tentou soltar a espada. Quando esse Eliezer tentou soltar a espada, o sangue que escorreu da espada sobre a palma de suas mãos secou. E sangue seco, irmão, vira cola. Aí não tem jeito. É este gigante, ou esse guerreiro, perdão, Eliezer, olhando para esse Davi, lhe dando ou entregando o seu legado também. E qual é o legado? Até quando eu quero largar a espada, até quando eu quero abandonar, não tem jeito. A espada ficou grudada nas minhas mãos.
E o que grudou a espada nas mãos do guerreiro? O sangue. Porque só o sangue tem o poder de colar o ser humano no projeto. Então esse guerreiro, ele é tão suficiente que ele está colado no projeto, Léo. Outro guerreiro que Davi vai escolher é alguém que rasga a boca do rei da floresta, de um dos maiores dos leões, ao meio. Aí ele vai vir contar o testemunho. E qual é o testemunho? O testemunho é: para eu ser admitido como um dos valentes de Davi, o que é que eu preciso fazer? Entregar o meu currículo. E o meu currículo é o meu testemunho. Quem você é? Eu estava em um tipo de natureza. Sobre a natureza estava eu vivendo uma guerra selvagem, quando de repente veio um leão. Ele veio me abocanhar ao meio. Só que eu peguei a boca do leão e rasguei a boca do leão ao meio. Aí eles perguntam: qual é o seu nome? Aí ele responde: o meu nome é Benaia, o matador de leões. Então Davi só tem esse tipo de guerreiro ou de valentes ao seu lado. E ninguém quer ir contra este exército ou contra esses guerreiros. Davi chega no ápice quando ele conquista desde Jebo, que se tornou Jerusalém, desde o monte Sião. Ele conquista todas as suas fortalezas. Ele é praticamente aquele imbatível do reino do sul, o mais temível agora e conhecido como o rei Davi. Só que em um período de sua história, no segundo livro de Samuel, no seu capítulo de número 11, ele precisaria ir para a guerra, ou para a batalha dos reis, que de ano em ano acontecia. Ele iria guerrear contra os amonitas, entre tantos outros exércitos dos inimigos. E o rei que voltasse vitorioso, este rei merecia aplausos, presentes, um farto descanso o ano inteiro, porque esse rei venceu a guerra e a batalha. Só que esse Davi, ele olha para o capitão de seu exército, que é Joabe, e diz: esse ano eu não vou, pode ir. Aí Joabe vai com o exército de Davi para a batalha, e Davi fica dentro de sua própria casa. Caros senhoras e senhores, pasmem os irmãos, quando Davi ficou em casa, o seu exército estava ganhando a batalha lá fora. Mas sabe qual é o maior problema? Ele estava perdendo o início de uma grande perda, de uma batalha dentro de sua própria casa. Por quê, pastor? Porque ele passa para contemplar a beleza de seu terraço, ou de seu palácio sobre o seu terraço. Ele olha e vê uma mulher chamada Betseba banhando-se. E por fim, as janelas de sua alma, que são os seus olhos, cobiçou. Ele caiu. Aí alguém me pergunta: mas esse Davi não é o homem segundo o coração de Deus? Ele não poderia pecar, ele não poderia cair, ele não poderia falhar. Ele não é homem segundo o coração de Deus, porque depois disso ele faz com uma arquitetação da morte de um outro alguém. E você conhece a história. Ele não é segundo o coração de Deus? Sim, ele é. E ser segundo o coração de Deus é muito mais do que pensamos e imaginamos. Antes de eu ser gerado no ventre materno, Deus me projeta no coração dele. Isso é ser segundo o coração de Deus. Agora cá para nós, alguém vai apontar o dedo e vai dizer assim: pecou, tá para cair, vai perder o reinado, é o fim. Só que alguém que é segundo o coração de Deus, e o nome deste é Davi, ele decide fazer uma coisa que Saul não conseguiu fazer no passado por remorso. Ele decidiu entrar em estágio dos salmos penitenciais. Ele decidiu entrar em estágio de arrependimento. Ele decide dobrar os seus joelhos no mesmo quarto que ele pecou. Ele decide cumprir Mateus 6:6, entrar no quarto, fechar a porta, orar ao Pai em secreto, e o mesmo irá responder publicamente. Ele decide pedir ao Pai por socorro. E é esse Davi arrependido que ele vai mostrar por uma semana em oração e jejum quem ele é diante do Deus Todo-Poderoso. Aí ele começa a salmodiar, dizendo, Salmo de número 6: não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, mas tem misericórdia de mim,
Senhor. Salmo de número 51, verso de número 11. Ele está dizendo assim: Senhor, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder a presença do Teu Espírito Santo. Aí Deus vai dar uma resposta para esse Davi, apóstolo Rodrigo Salgado. E qual é a resposta? Salmo de número 32, verso de número 1. Bem-aventurado é o homem que tem a sua transgressão perdoada e o seu pecado coberto pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. É Deus olhando para esse Davi dizendo: Davi, no teu passado tu pecou, mas maior do que o teu pecado é a oração de arrependimento. É a oração de arrependimento. Alguém está se culpando essa manhã e está dizendo: Deus, eu não posso mais me levantar para pregar, eu não posso mais me levantar para cantar, eu não posso mais exercer o meu ministério. Aí ele olha para você e diz: aonde estão, homem e mulher, os teus acusadores? Se eu não te julgo, quem é que vai te julgar? Se eu não te critico, quem é que vai te criticar? Então nessa manhã a mensagem é para você, Davi. O homem pode falar o que quiser, mas Deus está dizendo: te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Quem tem mão para levantar e boca para dar glória, quem é arrependido e Deus o perdoou, levanta a mão, abre a boca. Ele está tão arrependido, ele está tão arrependido, que numa linguagem corpórea, olhe para cá, numa linguagem corpórea, ele vai se tornar um passarinho. Isso aqui é espiritual. Porque olha o que o Davi arrependido vai fazer. Se prepara para voar agora. Olha o que Davi arrependido vai fazer. Salmo de número 102, verso de número 7. Olha o que o texto diz: vigio, vírgula, pois sou como um pardal solitário no telhado. Repito: vigio, vírgula, pois sou como um pardal solitário no telhado. O que isso quer dizer, pastor? Davi se arrependeu, não se arrependeu? Quando ele se arrepende, ele está dizendo assim: não virei águia, o meu arrependimento me tornou um passarinho. E aí ele vai para o telhado. Ele vai para o... Quando ele vai para o telhado, é ele dizendo: o arrependido vai para um nível diferente. Porque o telhado de uma casa não fica embaixo, fica em cima. Então a ideia desse Davi, ele sai do quarto que ele orou e diz: o pecado que me pegou no quarto não me pega mais. Por quê? Eu não estou no quarto. Foram me procurar no ambiente do meu pecado e eu não estava lá. Aonde tu estava, Davi? Na telha. Na telha. Olha para cá. Esse negócio de telha na Bíblia é tão importante. Se prepara para voar, Léo. Esse negócio de telha na Bíblia é tão importante que em Jó, capítulo de número 2, versículo de número 8, Jó pega um pedaço de telha para coçar. Esse coçar do hebraico é consolo. Jó pega um caco, um pedaço de telha para consolar-se as suas feridas. Se o telhado de uma casa é em cima, então para Jó ter consolo, ele pega aquilo que é de cima para se consolar embaixo. Jó pega um pedaço de telha de cima para se consolar embaixo. Só que Davi é diferente. Ele diz: eu não quero um pedaço de telha, porque o arrependido não anda com pedaços de coisas.
O arrependido anda com a estrutura completa. Subiu o nível, eu quero a telha. Subiu o nível, eu quero a telha. Subiu o nível, eu quero a telha. Nesta manhã, assim diz o Senhor: o que é que tu prefere? O quarto ou a telha? Se tu quer a telha, sobe o nível. Sobe o nível. Sobe o nível. Sobe o nível. Ele está no telhado. Só que no telhado o vento sopra forte. A expressão de Salmo 102, verso 7 é: vigio, pois sou como um pardal solitário no telhado. Sabe o que Davi está querendo dizer? Eu estou tão cheio que é melhor só do que mal acompanhado. Eu estou tão tomado pela presença que é melhor eu não ter nuvem de testemunhas que testemunharam quando eu caí, mas ter a visão de Deus direto em mim, dizendo: Ele está na telha, Ele está no propósito, Ele é meu, é segundo o meu coração, pecou, mas se arrependeu. Olhe para cá. Ele está no nível elevado, está só, entre aspas, porque Deus está com ele. E o vento soprou forte. Quando o vento sopra para realocar o pássaro do propósito. Mas pássaro, quando faz o seu ninho na telha, não tem quem realoque este pássaro daquele ambiente. Entretanto, caminhando para o final, um dos caçadores fizeram uma reunião com os outros caçadores, conjectura, para entrarmos no texto sem ferir o texto. Fizeram uma reunião entre eles, os passarinheiros. Fizeram uma reunião, e a reunião, eles disseram uns aos outros: nós vamos pegar aquele pássaro lá. Por quê? Ninguém consegue pegar ele. Nenhuma arapuca consegue pegar ele. Mas nós vamos montar um laço. Todos nós, os caçadores, vamos montar um laço para poder pegar esse passarinho. Aí, quem é da roça que sabe que o laço do passarinheiro, ou o laço do caçador, é um barbante com um nó falso, com uma raçãozinha no meio, até que o passarinho pise, e com uma válvula que destrava, prendendo o cordão. É assim que funciona. A válvula iria destravar, a arapuca iria se armar, o laço iria se prender, e o passarinho laçado pelos passarinheiros iria cair. Qual é o papel dos passarinheiros aqui? É fazer com que o passarinho sinta dores tão profundas nas pernas que perca a condição do voo de cima. E aí, tombando, os caçadores olham para o passarinho e diz: agora é nosso. Acabou o ministério, acabou tudo, acabou família, destruímos casamento, acabou. O passarinho caiu no laço, porque o texto em que nós lemos, em Salmo de número 124, verso de número 7, diz que, como um pássaro, do laço dos passarinheiros, o laço quebrou-se e nós escapamos. Não é que esse passarinho não caiu no laço, ele caiu no laço. Só que quando esse passarinho estava prestes a tombar com as dores de baixo, o grandão da Galileia entra em ação e diz: o pássaro ainda é segundo o meu coração. O pássaro está para tombar, o pássaro está para cair. E esse é o papel que o adversário quer fazer com a igreja. O adversário quer fazer com que nós caiamos no laço. E quando caímos no laço, as dores sejam tão profundas, tão intensas daqui de baixo, que nós perdemos a condição depois da queda de entender que nós podemos voar nas asas do Espírito Santo. Só que antes do adversário, antes do passarinheiro querer acabar com o passarinho, antes que o passarinho caia, o grandão da Galileia
entrou em ação e diz: vou quebrar o laço, porque o passarinho ainda é meu. O que é isso, pastor? Primeiro, o adversário queria que você caísse. Só que eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida, e prega a Deus na minha boca. Antes de você cair e sentirem dores tão profundas, Deus se levantou e diz: a plena em Cristo ainda é minha. A plena em Cristo ainda é minha. E o que aconteceu, pastor? O laço se quebrou e nós escapamos. O laço se quebrou e nós escapamos. Tá bom? Qual é a receita? Qual é a receita para aquele que recebe escape e livramento da parte de Deus? Já que o passarinho foi laçado, mas o laço se quebrou, a receita é Salmo 91. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, e nele confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. Agora, para quem veio, pula dessa cadeira, porque 1.000 caiu ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nem você, nem a sua casa, nem os teus foram atingidos. Livramento, 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 Eu tenho 5 minutos. Sustente de pé, sustente de pé. Eu tenho 5 minutos. Pastor, o que é escape e livramento? Havia uma mulher que no ano retrasado, há 2 anos atrás, ela e o esposo estavam felizes, porque iriam ter um bebê, iriam ter um filho. Só que, chegando no hospital, após a mulher sangrar, ela junto com o esposo em todas as ocasiões, o médico olhou e falou assim, muito frio: mulher, chama teu marido aí. Ela chamou. Ela disse: a sua gestação é uma gestação ano-embrionária. O que é isso? Tem a bolsa, está se formando, mas não tem o feto. Só que o mesmo médico olhou para essa mulher e disse: entretanto, tem uma coisa que me preocupa muito. É esse cisto aqui, que está de 5 a 7 centímetros, e não dá para ver a definição exata dele. Aí ele diz: corre. Aí a mulher foi com o esposo, correu atrás de tudo que deveria correr, até que chegou no hospital referência em São Paulo. E nesse hospital, com muito custo, essa mulher chegou, e aí fez todas as biópsias, exames, tomografia, enfim, e constou que agora tinha um tumor em um dos ovários dessa mulher, que tinha para mais de 10 centímetros, maior do que uma manga, e era um tumor paliativo para o RADS4, paliativo para câncer. Aí essa mulher, preocupada, olhou para o céu, sem ligar para nada, olhou para o esposo e disse: não vai ser câncer. Aí passou-se o período, essa mulher operou, tirou o tumor, que tinha forma de câncer, tinha jeito de câncer, cores cancerígenas. E aí a médica escreveu, olhando no olho dessa mulher, dizendo: aquele tumor é carcinomatose. A doutora decretou para aquela mulher que seria câncer. Só que essa mulher se levantou, ela e o esposo partiu para a oração. Não dá para brincar com quem ora. Ela partiu para a oração,
Aí partindo para a oração, a cirurgia que era para durar 3 horas, durou 30 minutos. Levou para o laboratório o tumor inconclusivo, que na visão dos médicos era câncer. Aí de repente ela volta, quase 30 dias depois, para receber o diagnóstico preciso e completo. Aí a doutora pegou 2 exames, um que a mulher estava nas mãos, escrito carcinomatose, e o outro, a conclusão do laudo. Ela olha para a esposa, para o esposo e diz: eu li, reli, li de novo e não é câncer. Pastor, quem é essa mulher? É minha esposa. Vem aqui, meu amor. Vem aqui. Vem aqui. Deus ainda faz milagre. Deus ainda cura do câncer. Deus ainda confunde a medicina. Então levante a sua mão, que eu quero profetizar algo de Deus sobre a sua vida. Quem começou a boa obra é fiel para terminar. É fiel para terminar. Então quem pode levantar a mão? Porque essa manhã Ele está curando do câncer. Ele está fazendo o caroço sumir. Ele está repreendendo todo e qualquer tipo de mal. Quem crê, quem crê? 1 minuto de glória. 1 minuto de glória. 1 minuto. Porque é mais fiel que Ele, nunca não haverá. Terminei agora. Olhe para essa pessoa. Fica de frente para essa pessoa. De 2 em 2, fique. Não toca nele, não toca nela ainda não. Isso aqui é profético. Uremanara calabara shuriminas. Urimidara katokomonaraba. Erimidara katokebra. Embria folha. Você vai dizer para essa pessoa aí. Diga para ela, em 10 segundos. Diga em 10 segundos. Deus derramará uma unção tão forte sobre você, que você sairá daqui transbordando azeite, com cura, diga com cura, com milagre, com libertação. Então em 10 segundos você vai tocar nessa pessoa aí, e você vai começar a profetizar, e Deus vai encher essa casa com glória. Só quem crê, só quem crê. Eu conto 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Toca nele aí, toca nela aí, receba. E quem começou a boa obra é fiel para terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo só quem pode. Adore, adore. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu, e depois se arrependeu. Mas fiel é Deus. Ele é. Só quem crê agora. Diz que te ajudar, mas depois foi embora. Mas fiel é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Não tarda, não falha, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, porque Ele zela por sua palavra. Rabaxéria, Erabaxoremácia, para ver Deus completar essa linda obra que Ele começou na sua vida. Levante suas mãos e declare isso. E quem começou a boa obra é Senhor. No seu tempo Ele tudo cumprirá. Baixe os céus, Erabaxéria. Aleluia.
porque mais fiel que Ele nunca houve e não haverá. Ele é fiel. Som, ei. Diga a glória a Deus. Aleluia.